O tema principal dessa exposição é o deserto, mas a gente precisa passar por uma introdução, digamos assim, um pouco grande, que é o Egito. E a gente se pergunta por que a gente faz esse caminho, né? Há uma passagem que a gente vai comentar, digamos, de São Paulo, que é justamente o capítulo 10 da primeira carta aos Coríntios, onde ele trata desse itinerário do povo hebreu. E no versículo 11 desse capítulo ele diz: todas estas coisas, ou seja, as coisas que aconteceram no passado, né, na vida do povo hebreu, lhe aconteciam em figura, e foram escritas para a advertência de todos nós, para quem o fim dos séculos chegou. O que ele quer dizer com isso? Que todos esses acontecimentos, que eu não estou dizendo aqui que não aconteceram, eles de fato aconteceram, não servem só para o povo que estava vivendo aquilo, mas servem mais ainda, porque aquilo era só uma figura, servem mais ainda para o verdadeiro povo eleito de Deus, que somos católicos, né? Então, tudo que está nas Sagradas Escrituras, né? Santo Agostinho disse, isso aqui é uma passagem que eu não li diretamente, mas eu vi no livro do padre Cornélio Alápide. Ele tem comentários das Sagradas Escrituras, né? E ele cita um trecho da Cidade de Deus de Santo Agostinho, onde ele diz que Santo Agostinho, na verdade, comenta, né, que ele se assusta com aqueles que acreditam que nas Sagradas Escrituras há somente relatos históricos e assim devem ser vistos, ou seja, aqueles que não acreditam que se pode aproveitar espiritualmente desses relatos, e também ele se assusta com aqueles que acreditam que há só relatos por analogia, ou seja, só relatos espirituais. Então, deve haver um equilíbrio. A gente precisa compreender que esses relatos são reais, históricos, e devem ser vistos da maneira literal, mas também, e talvez mais importante, eles são relatos que servem a todos nós, até o fim dos tempos, como aproveitamento espiritual. Tudo bem? As referências são essas, né, que foram utilizadas. Do Flávio Joséfo, que é um autor bastante conhecido, um autor judeu. Foi consultado esse livro, A História dos Hebreus, de Abraão à Queda de Jerusalém. O livro sobre a vida de Moisés, de São Gregório de Nissa. E também esse comentário, que eu já falei aqui para vocês, do padre Cornélio Alápide, basicamente do capítulo 10 da primeira carta aos Coríntios. E também os sermões 6, 7 e 8 de Santo Agostinho, do Antigo Testamento, onde ele trata desse período do qual nós vamos tratar aqui. Então, esse é o plano da aula total, né? Nós não vamos lidar com esses dois pontos hoje. O que nós vamos fazer é observar, trazer observações sobre o Egito. Então, nós vamos falar sobre o afogamento dos meninos no Nilo, a sarça ardente, o retorno ao Egito e a divisão do Mar Vermelho. E aqui a gente entra nessa primeira parte, né? Para a gente entrar nessa fase em que Moisés passa a participar da vida do povo hebreu no Egito, a gente precisa entender, né, uma história anterior que é muito conhecida, que é a de José de Egito. Provavelmente todos vocês aqui conhecem, quem está assistindo também, que José foi ao Egito, né, por causa dos seus irmãos, que não queriam tê-lo consigo. E ele cresceu muito no Egito, se tornou o homem mais importante do Egito depois do faraó. E José, enfim, por causa desse sucesso que José teve no Egito, o seu pai, a família dele foi até o Egito e passou a morar lá. E teve grandes boas coisas, né, uma boa vida nesse início, enquanto José estava vivo. Contudo, né, o tempo passou, José morreu, e nas Sagradas Escrituras se diz, né, que um novo faraó ascendeu ao trono e esqueceu do valor de José, do quanto José é importante para o Egito. E olhando o crescimento dos hebreus, teve medo, digamos assim, ele temeu o crescimento.
é um crescimento, de fato, muito substancial, porque os hebreus foram para o Egito com 70 pessoas, né, que era a família de Jacó, e estava naquele momento com 600, se diz nas Sagradas Escrituras, né, 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Então, aí a gente tem no mínimo 1 milhão de pessoas vivendo no Egito, né, como estrangeiros. Então, por causa disso, por causa desse medo, desse temor, o faraó passou a subjugá-los. Então, eles passaram a ser, de fato, escravos do povo egípcio. Já iniciando o processo espiritual, digamos assim, né? Essa terra estrangeira, que é o Egito, que é uma terra bastante, digamos assim, visitada nas Sagradas Escrituras, e na qual estão o povo hebreu numa condição de escravidão, é justamente, antes de mais nada, a nossa condição pecaminosa, né? E, em determinado momento da nossa história, veio um homem que nos tirou dessa condição, né? Na vida do povo hebreu, esse homem foi Moisés, mas ele era a figura de nosso Senhor Jesus Cristo. O Egito também é interessante, eu não sei nada da história do Egito, né? Não tenho nada, infelizmente, para dizer a vocês. Mas é interessante pensar que é uma terra que, de fato, foi visitada muitas vezes, né? José esteve no Egito, o povo hebreu lá viveu por muito tempo, se diz nas Sagradas Escrituras que é mais de 400 anos. Moisés sobreviveu por causa do Egito, e nosso Senhor Jesus Cristo também sobreviveu porque ele foi para o Egito, né? Isso é interessante. Então, a gente fica pensando, por que o Egito, né? O que há de bom no Egito? A conclusão que se pode tirar, é claro, deve haver coisas boas, as quais eu não posso citar, mas, no final das contas, não há nada de bom no Egito. O que há no Egito é justamente a ausência de comodidades, é justamente a condição de dificuldades, né? Foi lá no Egito que José conseguiu sobreviver, foi também no Egito que o povo hebreu conseguiu crescer, porque vivia num estado de carestia em outro lugar e indo lá conseguiu crescer. Foi lá que Moisés conseguiu sobreviver numa família, ele cresceu numa família egípcia, né, na família real. E também foi lá que nosso Senhor conseguiu sobreviver, né? Aqui já existe um sinal para nós, tá bom? A gente vai agora, de fato, iniciar. Primeira parte, né? Nós vamos tratar, então a gente entendeu um pouco a introdução de tudo e vamos tratar já da história de Moisés. No livro do Flávio Joséfo, trata-se de uma profecia que não está nas Sagradas Escrituras, que é uma profecia que parece muito com uma profecia que a gente conhece. No livro está escrito assim, né? Um dos doutores da sua lei, ou seja, da lei do faraó, disse ao rei que naquele mesmo tempo, né, onde ele vivia, depois de ele ter subjugado os hebreus, naquele mesmo tempo deveria nascer um menino entre os hebreus, cuja virtude seria admirada por todo o mundo, pois aumentaria a glória de sua nação e humilharia o Egito, e cuja reputação seria imortal. Essa profecia nos lembra uma profecia muito conhecida, né? Por nós, que é justamente aquela relacionada ao nosso Senhor Jesus Cristo, que foi ouvida por Herodes. Então, segundo o Flávio Joséfo, por causa dessa profecia, se diz lá nas Sagradas Escrituras, que o faraó determinou o afogamento dos meninos hebreus, né, meninos nascidos ali, acho que até 1 ou 2 anos de idade. E, nessa época, nasceu Moisés. Ele não tinha esse nome, não saberia dizer se ele teve um outro nome. O que o faraó fez? Ele determinou que as parteiras observassem os nascimentos das hebreias para justamente matar essas crianças, né, que nasciam para que eles fossem afogados. Mas o que acontece? O nascimento de Moisés foi um nascimento muito fácil, né? A sua mãe não teve dor, o nome dela é Joquebede. O seu pai, que se diz ser acho que é Amrão, enfim, que teve um sonho de que esse menino seria, de fato, o salvador do povo hebreu. Essa criança conseguiu ficar com eles durante 3 meses, mas eles perceberam que o perigo seria muito grande
e então eles fizeram aquilo que todos nós conhecemos, né? Colocaram ele numa cesta de junco com betume. E puseram ele no rio, e a filha mais velha deles acompanhou, né, o trajeto do menino nessa cesta, e ele foi encontrado pela filha do faraó. E aí ela, por causa desse fato, observou que o menino era muito belo, gostou bastante dele, e apesar do edito do pai, ela quis ficar com ele e o próprio pai aceitou, né, foi contra a própria lei. E, enfim, ele acabou sendo cuidado por essa mãe e foi amamentado, ele precisava ser amamentado porque era uma criança nova, e como a irmã dele estava próximo, indicou a sua mãe para amamentá-lo, então ele foi amamentado pela própria mãe, né? Isso aqui é um símbolo de que Moisés, apesar de ter sido criado como pagão, teve como alimento a sua própria lei, né? Aqui, obviamente, a gente lembra dos santos inocentes que morreram por causa do edito de Herodes, né? Assim como os meninos hebreus morreram por causa de Moisés, que é o nascido da graça de Deus. E também a gente lembra da Arca de Noé, porque justamente na Arca de Noé, como na cesta de junco, foram salvos os filhos de Deus. Primeiramente, né, Moisés, nessa condição, ele se diz, né, que ele foi colocado nessa cesta e chegou até o seu destino, que foi nas mãos da filha do faraó, ele chegou seco, né, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo, que veio ao mundo, e apesar de ter a carne humana, não teve o pecado tocado em si, e também Nossa Senhora, né. Uma ligação interessante que São Gregório de Nissa faz, né, em relação a essa cesta de junco e betume, que fez com que Moisés não se molhasse no rio. É justamente a boa educação dos filhos, né? É interessante aqui, porque para salvar o menino, os pais tiveram que se desfazer dele. Naturalmente, né, os pais, no geral, não fariam isso, eles tentariam protegê-lo o máximo possível consigo, mas eles foram tão sábios que perceberam que eles não conseguiriam fazer isso. Então, eles tiveram que se desfazer do menino. Mas eles fizeram de tudo com a cesta para que ele não se afogasse. E é justamente isso que fazem os bons pais. Eles preparam as crianças, não para si, para tê-los consigo, mas para enfrentar o mundo. Né? Então, esse vínculo que São Gregório de Nissa faz, né? É bem interessante. A história de Moisés continua, né? Ele cresce nesse meio pagão, foi criado pela filha do faraó, e era amado até mesmo pelo faraó, era um menino não só belo, mas muito bom. E ele, em determinado momento, depois de crescido, né, alguns egípcios começam a ter dificuldades com ele, os próprios doutores da lei, que estavam próximos do faraó, diziam para ele que ele deveria ter cuidado com Moisés, porque ele provavelmente era aquele judeu que se levantaria contra o faraó e que mataria os egípcios, como estava na profecia. E o faraó... Isso, exatamente. É o Flávio José que conta. E em determinado momento, existe um fato que se conta nas Sagradas Escrituras, né, de que ele viu um soldado egípcio maltratando um hebreu que estava sendo escravizado, né? E ele defende esse hebreu e mata o soldado. Depois desse fato, ele foge, né? O Flávio Joséfo diz que já estava sendo perseguido, enfim, havia algumas circunstâncias. E ele foge para o deserto. E lá ele encontra Jetro, né, que ele tinha rebanhos, era um pastor de rebanhos, e acontece uma circunstância em que ele auxilia as suas filhas e ele acaba, depois de um tempo, casando com uma das filhas dele. E um belo dia, ele trabalhando com Jetro já há algum tempo, ele estava pastoreando, então ele tinha um cajado consigo, e ele encontra a sarça ardente, né, conhecida sarça ardente. E isso ele encontra no Monte Sinai. Esse ponto aqui eu
eu não saberia, talvez a madre, o padre ou alguma pessoa possa me ajudar, porque eu não consegui compreender muito bem o que é o Monte Sinai e o que é o Monte Horebe. Em determinados momentos parece ser o mesmo monte, outras vezes é um grupo e o Monte Sinai faz parte desse grupo, enfim, eu fiquei um pouco nessa dúvida. Mas, a partir daqui, eu vou chamar de Monte Sinai. Mas, em determinados momentos nas Sagradas Escrituras, ele chama de Monte Horebe. Né? É um monte que fica, digamos assim, na península do Sinai. E ele encontra essa sarça que arde, né? A gente conhece, né? Ela é uma planta que arde, mas não se consome. Né? Ela queima, mas não queima. Né? É uma coisa contraditória, digamos assim, mas não é contraditório. Né? É paradoxal, exatamente. E aqui, com a sarça ardente, é o meio que Deus, pela primeira vez, fala com Moisés. Né? Ele se conta nas Sagradas Escrituras que ele cobre os olhos, né? Porque ele não se acha merecedor de ver a Deus. E o fogo dessa sarça deve nos lembrar, antes de mais nada, o coração de nosso Senhor Jesus Cristo que arde por nós. Né? A gente lembra muito da aparição do Sagrado Coração a Santa Margarida, a Margarida Maria Alacoque, né? Onde nessa aparição ele dizia que o coração dele arde pelos homens, mas os homens são frios para com ele. Né? No Evangelho de São Lucas, Nosso Senhor fala, eu vim trazer fogo à terra, e o que eu quero, senão que esse fogo se acenda. Então, Nosso Senhor quer que esse fogo se acenda em nós. Esse fogo antes de mais nada, é o amor de Deus, esse calor que arde por nós. E o fogo, como a gente sabe, não é só feito de calor, ele tem luz. Né? A gente sabe, se a gente acende um pequeno fósforo num quarto escuro, esse quarto vai se iluminar. Né? Quanto mais a luz que vem do amor de Deus. E essa luz é a verdade. Né? Quando somos tomados pela verdade no Senhor Jesus Cristo, nós somos iluminados. Né? Isso se diz nos Salmos. Então, diante dessa sarça, tem uma outra figura aqui que é de Santo Agostinho, que eu esqueci de comentar. Essa aqui eu nunca tinha visto. Normalmente a gente vincula a sarça ardente ao amor de nosso Senhor Jesus Cristo e também a Nossa Senhora, né? Nossa Senhora Theotokos. Aquela que é virgem e mãe, né? Ela, mesmo sendo mãe, não deixou de ser virgem. É a sarça que queima, mas não se consome. Santo Agostinho fala que essa sarça, né? Eu vou mostrar uma foto aqui de uma original, para vocês entenderem. Ela é uma planta espinhosa. Aqui ela está sem folhas. Ela também há uma fase aí do ano, talvez, que ela tenha folhas. Mas ela é da família das rosáceas, né? Então ela tem muitos espinhos. Então, o que Santo Agostinho diz? Que os espinhos são o povo hebreu, que mesmo com o fogo da lei, não queimavam. Ou seja, a gente vai ver na história, não só hoje, mas na próxima aula, que eu já sei que eu vou ter que dar, felizmente, né? Esses espinhos que queimam, que não queimam, que não se consomem, são justamente os hebreus que, apesar de todos os sinais de Deus, não se rendem à lei de Deus. Né? A gente vai ver como eles resistiram muitas vezes. Diante da sarça ardente, Deus pediu para que Moisés tirasse as suas sandálias, porque ele estava em Terra Santa. Isso aqui é um sinal. Veja, daqui a pouco nós vamos ver um momento em que eles vão precisar colocar as sandálias. Aqui eles estão diante de Deus, né? Moisés está diante de Deus. E nós, diante de Deus, nós temos que nos despojar, né? Nos livrar do que é sujo, como está escrito aqui, né? Do mundo. Nos despojar do passado. Por que do passado? Né? Moisés teve uma educação pagã. Ele cresceu dentro digamos assim, da casa do faraó. Mas ele precisava esquecer desse passado dele para salvar os hebreus. Ele precisava desse processo de purificação. E essa retirada de sandálias é justamente isso, esse despojamento diante de Deus. Deus falou, aqui eu destaquei um ponto importante, né? O que Deus falou a ele. Eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus clamores por causa de seus opressores. Sim, eu conheço os seus sofrimentos, né? Deus havia prometido a Abraão uma terra de onde jorraria leite e mel, emanaria leite e mel,
E aqui é um momento em que Deus, digamos assim, lembra, é claro, Deus não esquece, né? Mas ele, através de Moisés, vai mostrar ao povo que quer dar essa terra a eles. Então, Deus fala a Moisés que ele precisa voltar ao Egito para falar com o faraó e primeiramente com o povo hebreu para dizer que ele é a pessoa escolhida por Deus para salvar o povo hebreu. E é engraçado, coitado, Moisés, se conta nas Sagradas Escrituras, ele fala isso para Deus, ele tem uma dificuldade na fala. Disse que essa dificuldade é uma gagueira. Eu não sei se... enfim, é o que se comenta, né? Então ele disse que não pode, que não tem condições de fazer isso, enfim. E, além disso, ele não se vê, além desse ponto, ele não se vê preparado para isso, né? E, então, o que Deus fez? Primeiro, ele disse, quando você chegar aos lugares onde você precisa contar isso que eu estou te mandando, você vai mostrar prodígios para eles, milagres. E existem 3 milagres que nosso Senhor determina, que Deus determina a ele para fazer. O primeiro deles, ele está com um cajado. E ele diz, coloca o cajado, né, segura o cajado e solta. Quando ele solta, o cajado se transformou numa serpente. E aí, o Moisés ficou com medo, obviamente, né? O segundo, ele pediu que Moisés colocasse a mão no seu seio, né, dentro da sua túnica. Quando ele tirou a primeira vez a mão estava branca como em um estado de lepra. E aí ele disse, coloca a mão de novo no teu seio. Ele colocou a mão de novo no seio e retirou, e a mão estava curada. O terceiro prodígio, né, ele pegou um pouco de água, quando ele pegou esse pouco de água e jogou em outro lugar, a água já não era água, era sangue. Isso aqui Moisés vai fazer diante do faraó e também diante dos hebreus, para que eles acreditassem nele. É interessante, claro que os padres aqui tratam muito desses milagres, né? E vou tratar primeiramente do cajado que se transforma em serpente. O demônio, quando apareceu para Adão e Eva, ele apareceu como uma serpente, nós sabemos, né? E nas Sagradas Escrituras, no Gênesis, comenta que a serpente é um animal astuto. Em outro momento, já nos evangelhos, o próprio Nosso Senhor fala, né? Sede humildes como as pombas, simples como as pombas, obrigada, madre, e prudentes como as serpentes. Então, aqui nós temos 2 características importantes das serpentes, né? Elas são astutas e prudentes. Então, são animais espertos, né? Inteligentes. E talvez por isso ela tenha, o demônio tenha aparecido para Adão e Eva em forma de serpente, né? Porque eles conheciam as qualidades, digamos assim, dos animais. E a serpente é o símbolo de Satanás, né? O fato de Deus fazer com que Moisés tenha controle sobre a serpente mostra como ele é de fato uma figura clara de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Porque é Nosso Senhor Jesus Cristo que tem controle sobre os demônios, né? Além disso, existe um momento em que, depois desse fato da sarça ardente, em que Moisés vai até o faraó e ele, acho que é na primeira vez, né? Ele vai até o faraó e diz todas essas coisas que Deus pediu a ele, né? Que dissesse que ele deveria tirar o povo hebreu do Egito para ir levá-lo ao deserto para prestar sacrifícios a ele. E ele mostrou esse prodígio do cajado que se transformava em serpente. E aí o faraó, vendo aquilo, chamou os doutores lá, os magos que ele tinha perto dele, e eles fizeram a mesma coisa. Transformaram cada um transformou um cajado, eram 2, né? Cada um transformou um cajado numa serpente. Então, o que aconteceu? A serpente de Moisés comeu essas 2 serpentes. Isso aqui é um sinal de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Na próxima aula a gente vai ver, e os senhores já devem conhecer, que
foi erguida uma haste no deserto para salvar os hebreus, né, com uma serpente nela. Então a gente fica se perguntando, né, a gente sabe que isso aí é um símbolo da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Cristo é a serpente, mas a serpente não é o Satanás? Como é que Cristo pode ser a serpente? Mas Cristo sim, pode ser visto como a serpente porque ele é, antes de mais nada, né, nós somos as serpentes pecaminosas, nós temos o pecado. E Cristo tomou a nossa figura de humanos, né, ele se tornou o homem para nos tirar do pecado. Então, trocando as palavras, ele se tornou a serpente para matar o pecado, como a serpente de Moisés fez com as serpentes dos magos de Faraó. A mão de lepra, né? Primeiro, a gente vai ver muitos sinais desse rebaixamento da natureza de Deus à natureza humana, né? E essa da mão de lepra é justamente um deles, né? De que quando é justamente a saída, o seio de Moisés, né, onde ele coloca a mão, é o seio de Deus, aqui simbolicamente. Então é a segunda pessoa da Santíssima Trindade que sai e se coloca na condição, né, pelo menos aparentemente na condição pecaminosa. E Santo Agostinho diz que essa mão na condição de lepra é justamente o homem que sai da graça de Deus. Então ele se coloca na condição de pecado, ou seja, numa condição de doença muito grave. E também o último milagre é justamente quando transforma a água do rio em sangue, né? Nosso Senhor fez um milagre mais perfeito, porque ele transformou a água em vinho. Aqui, o que aconteceu, né? Eu acredito que essa tenha sido a primeira praga do Egito, né? Os rios do Egito se transformaram em sangue. Só quem poderia beber água potável eram os hebreus, né? Os hebreus aqui nessa circunstância são os homens que têm a graça. Só eles podem beber, né? Aqueles que foram batizados, beber da graça de Deus. Aqueles que não são, aqueles que são pagãos, bebem o sangue, digamos assim, né? O sofrimento e a condenação. Como conclusão, a gente pode relacionar os três, né? Dizer assim, que o homem ele saiu da graça. Em que sentido? A vara erguida que Moisés tinha sobre as mãos é o homem na graça, ele está erguido, né? Quando Moisés solta a vara, justamente e se transforma numa serpente, é o homem que se coloca na condição de pecado. Ou seja, esse homem saiu do seio de Deus, saiu da graça e entrou na condição pecaminosa, sendo salvo somente pela água do batismo, que é, na verdade, e essa graça só nos vem por causa do sangue de Cristo. E aí, como eu falei, né, Moisés disse que tinha dificuldade com a fala, ele insiste nisso, isso até deixa Deus irado. E então Deus traz para ele Arão, que é seu irmão, que, segundo nas Sagradas Escrituras, se diz que ele era um homem que tinha uma palavra eloquente, né? E Arão vem ajudá-lo. Aqui o ponto interessante é que a gente vê isso também na história de São Paulo, que Deus poderia ter curado Moisés dessa falha na fala que ele tinha, mas ele preferiu deixar com ele uma outra pessoa que tinha uma fala melhor, né, que conseguia falar melhor. É assim como São Paulo, né? São Paulo pediu a graça de que lhe tirassem o aguilhão e Deus assim não quis, disse que a graça dele era suficiente. Esse envio de uma pessoa para auxiliar é um símbolo do anjo da guarda que Deus Nosso Senhor nos deu, que nós muitas vezes estamos numa condição em que nós percebemos as nossas faltas, que são naturais muitas vezes, e até mesmo, enfim, de uma cultura de vida má que nós tivemos, mas nós temos que saber que Deus nos dá todos os auxílios, e assim é melhor do que Ele nos dá a cura, por assim dizer, né, para que nós não nos ergamos no orgulho. Ainda na sarça ardente, Moisés, é interessante, o senhor falou isso agora e encaixa um pouco o que eu vou falar, né? Moisés, ele é uma pessoa muito inteligente, a gente percebe pelos diálogos. Então, imagina, nós estamos diante de Deus, né? Ele está falando as coisas e ele consegue pensar naquilo que ele precisa para executar aquilo que Deus está mandando. Então, em determinado momento da conversa, ele diz,
eu irei até eles, mas eu preciso dizer a eles quem me enviou. Preciso saber quem é. Eu sei que é Deus, né, o Todo-Poderoso, mas o que eu direi a eles? Como é que eu estou curioso? Eu preciso dizer a eles quem o Senhor é, né? E aí ele diz, essa frase é conhecida, né, Êxodo 3,14, eu sou aquele que é, ou eu sou aquele que sou. É muito utilizado pelos filósofos católicos, né, dentre eles Santo Agostinho, obviamente. E ele comenta essa parte, diz que é Deus se apresentando como o ser por excelência, aquele que é imutável, que não muda, né? No Salmo se diz, né, tu é sempre o mesmo. Esse sinal, né, de que Deus está sempre com os homens, né? Nele nos movemos e existimos. É interessante, porque essa conceituação do ser é uma coisa filosófica, né? E é muito interessante a gente aprender isso através da filosofia, né? Mas eu me lembro que um professor comentou isso em sala de aula, né, que para os judeus esse conceito filosófico não faria muito sentido. Não é que eles entenderam dessa forma, de que ele é o ser por excelência, imutável, enfim. Porque para os hebreus, né, ao contrário daqueles que estavam na Grécia e tinham a filosofia, Deus era aquele que estava na presença deles, que agia no meio deles, né? Então, quem era esse Deus? Por isso que nesse momento ele diz, eu sou aquele que é. E logo depois ele diz, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Para eles entenderem que ele é o mesmo Deus que agiu na vida desses patriarcas. E compreenderem de fato, do jeito deles, que Deus é um ser imutável, todo-poderoso, né? Acho que isso é no capítulo 3º, né? No capítulo 6º do livro do Êxodo, eu esqueci de falar, né? Esse conteúdo está entre o capítulo 1º e o capítulo 15 do Êxodo, que eu vou dar hoje, né? Se alguém quiser reler, né? No capítulo 6º, Moisés foi falar com Deus novamente e ele disse, eu sou o Javé. Ele deu, de fato, um nome dele, um nome que ele quer, com o qual ele quer ser mencionado, digamos assim. E o interessante aqui é que Deus se apresentou a Moisés, né? Não tinha se apresentado ainda aos patriarcas anteriores. Isso aqui mostra a grandeza de Moisés. Ele é, de fato, um homem importantíssimo no Antigo Testamento. O Flávio Josefo diz que ele é o mais importante, né? Isso se dá também pelas funções que ele tinha. Além de salvar o povo hebreu, ele teve funções durante a travessia, a travessia no Mar Vermelho, né? E também a passagem pelo deserto, né? Ele serviu como governante, serviu como sacerdote, serviu, enfim, como o profeta. Então, ele teve todas as funções de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Deus se apresentou a ele como Javé e a gente pode considerar, né, que Moisés teve essa grande graça, só que nós temos uma graça maior, porque Deus nos apresentou em pessoa. Então, nós temos aí algo a mais do que Moisés, né? Então, ele recebeu essa missão de libertar o povo e nesses trechos é recorrente, né, o relato dizer assim, eu endurecerei o coração do faraó. Eu vou endurecer o coração do faraó para que se manifestem os meus prodígios. Isso, a quem lê, uma pessoa que tem uma certa resistência a quem lê pela primeira ou segunda vez, a pessoa vai achar estranho. Nossa, esse Deus é mau, né? Porque ele endureceu o coração do faraó para que, enfim, se manifestassem os milagres. E não é... Isso aqui, eu diria que é um recurso literário, porque, na verdade, é óbvio que não foi Deus que endureceu o coração do faraó. Ele que tinha um coração orgulhoso. É uma coisa, algo que o padre já falou algumas vezes aqui. Eu não sei se eu vou usar os exemplos certos. Eu acho que o senhor tirou de São João Crisóstomo. São Jerônimo, perdão. Que a luz e o calor do sol que fazem derreter a cera da vela, por exemplo, é a mesma que endurecem a argila. Então, é basicamente assim que a gente precisa ver, né? A luz de Deus que fez o coração de Moisés crescer e salvar o povo hebreu é a mesma luz que foi posta diante do faraó, que fez com que ele endurecesse o coração
Moisés viu os mesmos milagres que o faraó viu. As atitudes foram completamente diferentes. Então, não é propriamente Deus que fez isso com o faraó, mas é claro que ele permitiu, porque ele sempre tira um bem maior de um mal, né? Deus, então, enviou as pragas do Egito. Eu não vou tratar delas aqui, eu só vou tratar da última, né? Só o contexto, né? Ele enviava essas pragas uma a uma, avisava o faraó que ele devia libertar o povo, dizia que se ele não libertasse, essas pragas seriam completadas, né? Seriam feitas, e que seria a culpa do faraó as consequências delas, né? O faraó, às vezes, dizia que sim, depois voltava atrás e as pragas vinham com toda a força, né? Então veio a 10ª praga. Passaram por todo esse processo. Os hebreus, por sinal, no início, né, quando a primeira vez que Moisés foi até o faraó pedir essa libertação do povo, o que o faraó fez? Em vez de libertar o povo, piorou o trabalho dos hebreus. Então, no primeiro momento, Moisés teve até resistência dos próprios hebreus, né? Na 10ª praga, que é bastante conhecida também, né? Deus determinou da seguinte forma, né? Ele determinou que o povo hebreu matasse um cordeiro, né? O que chamava cordeiro pascal, conhecido, né? Que era um cordeiro de 1 ano, sem mancha, né? Sem defeito. Eles deveriam pegar o sangue desse cordeiro e colocar em 3 partes da porta da casa, que seria na verga, que é a parte de cima da porta, e nas ombreiras, nos umbrais, né, nas laterais. Durante essa noite, desse dia em que eles deveriam fazer isso, Deus agiria, né? Ele mandaria um destruidor que mataria todos os primogênitos egípcios. E quem não estivesse dos hebreus com essa marca, também os primogênitos seriam mortos. Além disso, nessa noite, a família da casa deveria assar esse cordeiro e comê-lo completamente ou queimar o que restasse no fogo. E as pessoas, principalmente o chefe da casa, deveria estar da seguinte forma, com 3 atos, né? Ele deveria estar com os rins cingidos, as sandálias nos pés, aqui apareceram as sandálias de novo, e o cajado na mão. E eles deveriam comer em pé rapidamente, né? E se eles não conseguissem terminar com aquele alimento, eles deveriam queimá-lo. Não deveria sobrar nada para o outro dia. Bem, aqui nós vamos para os símbolos, né? Então, o destruidor passou, enfim, né, e matou todos os primogênitos, como nós sabemos. Primeiramente, o cordeiro pascal sem defeito é nosso Senhor Jesus Cristo, manso e perfeito, né? Que será o sacrifício perfeito depois da sua encarnação. Depois, o sangue nas ombreiras da porta. Eu achei isso aqui interessante, é uma observação de São Gregório de Nissa para nós, né? Nós devemos destruir os movimentos maus de nossos movimentos maus, desde os primeiros brotos, ele usa essa palavra, né? Desde aquele primeiro desejo, né? Das primeiras inclinações mais, né? Das primeiras manifestações. Pedir o auxílio quando necessário, principalmente quando foram pecados contra a pureza. E estarmos em vigilância, né? Buscar essa segurança na vida virtuosa. Ou seja, isso deve ser feito, obviamente, com a vinculação aos sacramentos, frequentemente, e obviamente, principalmente, a Santíssima Eucaristia. O comer completamente ou queimar o restante no fogo do cordeiro, né? É não ter lembranças da vida passada. Os hebreus estavam numa condição de vida em uma terra estrangeira, pagã. Então, isso servia a eles e também serve a nós, para que nós não queiramos voltar, como aconteceu na história dos hebreus no deserto, queiramos voltar para o Egito das nossas vidas, e, enfim, queremos ter a vida passada, né? Um outro ponto interessante, o comer também às vezes é vinculado
ao aprender, né, ao extrair, enfim, a alimentar o intelecto, não só alimentar o corpo, né? Então, o que São Gregório de Nissa fala? Que o que se consegue comer é aquilo que se consegue aprender, né? E aquilo que está sendo queimado no fogo, é o que resta, né? É justamente aquilo que nós, por dogma, temos que aceitar. Por exemplo, o mistério da Santíssima Trindade. Existem coisas que a gente não vai compreender completamente porque nós somos limitados, né? E o último ponto é os rins cingidos, as sandálias nos pés e o cajado na mão. Isso aqui é o chamado homoviator, né? É um sinal, eles tinham que estar em pé comendo. Então, é um sinal de que eles tinham que estar preparados para uma espécie de viagem, né? E, claro, eles iriam viajar, de fato, eles iriam sair daquela terra depois desse prodígio de Deus, mas também é uma mensagem para os cristãos que nós temos que estar preparados para uma viagem, né? A viagem que pode nos levar ao paraíso, e essa preparação exige algumas coisas. A primeira delas é essa busca da temperança, uma necessidade de proteção contra o mundo e a defesa das feras, né? Os rins cingidos, amarrado, o fato da túnica estar amarrada com um cinto, né, com uma corda, e sempre está vinculada à busca da pureza. É interessante, né, porque quando o homem não está com o cinto, ou seja, com os rins cingidos, ele está com a túnica frouxa, né, é um símbolo do homem relaxado, acomodado, né? Então, aquele que amarra o cinto é aquele que está preparado, tem temperança, né? As sandálias nos pés é justamente a proteção contra o mundo, porque eles vão caminhar no mundo, somente diante de Deus que a gente se despoja, né? E o cajado na mão, ele serve também, né, aquele que pastoreia com o rebanho, usa o cajado para proteger o rebanho dos animais, né, das feras. Aqui, eu trouxe uma tabela que faz a gente entender melhor a relação dessas figuras com a nossa vida espiritual, né? É interessante porque são três atos físicos, mas que refletem em atos espirituais, que fazem com que a gente lute contra os nossos três inimigos da alma, né? Que é justamente a carne, o mundo e o demônio. Então, os rins cingidos, justamente esse estar preparado, né, ter temperança, é essa busca da pureza, sem o relaxamento da túnica solta, como eu falei, faz com que a gente consiga salvar a nossa carne. As sandálias nos pés é justamente essa proteção contra o mundo, como eu falei, então a gente se protege do mundo colocando as sandálias, ou seja, se separando das coisas más, né, da sujeira do terreno, tendo bons costumes e tendo diligência, tendo boas leituras, né? Ter cuidado com as opiniões que muita gente tem, né, de que a gente pode ser católico e escutar todo tipo de música e fazer todo tipo de coisa. Não é assim, a gente precisa se proteger do mundo. Nós estamos no mundo, mas fazer como os pais de Moisés fizeram, né, estar protegidos por aquela cesta. E o cajado nas mãos é justamente está armado com a cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? O cajado, ele sempre vai ser o símbolo da cruz de Nosso Senhor. E somente com a cruz de Nosso Senhor é que nós vamos vencer o demônio. E, obviamente, isso vai se dar como um ponto alto na Santa Missa. Aqui, nós entramos... Aconteceu, né, com a 10ª praga, a morte dos primogênitos egípcios. E, como eu comentei, né, grande parte das Sagradas Escrituras nós poderemos ter um proveito espiritual. E até mesmo da morte, que é uma coisa muito ruim, de crianças, né, ou até mesmo, no caso, como eram primogênitos de adultos. São Gregório de Nissa se aproveita desse fato para dizer que a gente precisa também buscar a destruição do mal desde o início, né? Assim como o que ele falou em relação às ombreiras da porta. E um exemplo que se tem é o que Nosso Senhor falou nos Evangelhos, que ele fala, né? Ele condena não só aquele que adultera,
mas aquele que tem maus pensamentos, aqueles que têm maus pensamentos de adultério, também adultério. Então, aqui ele condena os primeiros brotos, como disse São Gregório de Nissa, né? E aí, por causa dessa passagem do destruidor, como eu falei, que livrou o filho dos hebreus, se comemora a festa da Páscoa, né, que é a festa da passagem, que para nós é justamente a passagem da morte do pecado para a vida da graça. Depois desse fato, Deus falou para os hebreus que eles deveriam comer os pães ázimos durante 7 dias. Que são esses pães ázimos? O pão ázimo é aquele que não tem fermento, ele não tem levedura. E a mensagem que se tira aqui é justamente aquela de que a gente não... O fermento é alguma coisa que foi feita, que agiu no pão antes, né, no dia anterior. E os hebreus precisam comer esse pão ázimo para não ter mais contato com o passado, para não ter nem mesmo a ação do fermento na terra egípcia, para que eles esqueçam da vida pagã, né, muito provavelmente por causa desse contato com os egípcios, muitos deles passaram a ter uma vida pecaminosa. Eles deviam esquecer dessa vida e ter uma vida nova agora junto a Moisés, né? E aqui nós chegamos ao penúltimo slide, que é o ponto alto, né? A divisão do Mar Vermelho. Eles, depois desse fato, né, da morte dos primogênitos egípcios, o faraó os libera e eles vão em direção ao deserto. Nas Sagradas Escrituras se comenta que Deus não os manda pela parte de cima, que é a terra dos filisteus, para que eles não tivessem perigo de guerra e quisessem voltar para o Egito. Então eles vão pela parte de baixo, que a Madre comentou, onde tem justamente esse canal, né, o canal de Suez, por onde eles vão ter que passar. E eles chegam nesse ponto e o que eles vão fazer? O que acontece? O faraó libertou os hebreus e aí mais uma vez ele se arrepende. Então ele manda o exército egípcio para matá-los. E eles são com cavalos, com armas, e os hebreus estão sem nada, né? Mal com a roupa do corpo. Então, eles estão em apuros. E aí começa a vida de murmuração dos hebreus, né? Se comenta que os judeus eles são um povo muito forte. De fato, eles cresceram no Egito numa condição muito difícil, né? Mas, ao mesmo tempo, eles têm o defeito da qualidade deles, né? Eles reclamavam muito. E isso aqui serve para nós também, né? Então, os egípcios estão vindo atrás deles e eles começam a reclamar para Moisés. Não era para você ter nos tirado de lá, por que você nos trouxe para cá? Nós vamos morrer aqui no deserto, falando de sepulturas nossas no deserto, não sei. Começam a reclamar, né? E Moisés já esperava isso. E aí ele se volta para Deus, era um momento de muita oração. E Deus e uma coisa que eu esqueci, está aqui no início, né? Desde que eles foram para o deserto, passa a acompanhá-los uma coluna de nuvens. Essa coluna de nuvens é interessante, né? Nós vamos já ver as mensagens que nós temos em relação a ela. Então, o que acontece? Isso aqui é conhecido. Deus manda ele erguer o cajado diante do mar, o mar se abre, e eles conseguem passar pelo mar, se diz, a pé enxuto, né? Nem mesmo por causa de um vento impetuoso que tinha um calor, secou até mesmo o chão por onde eles passavam. Então, eles não se molham nem um pouco. E aí, essa coluna de nuvens, que estava à frente deles para guiá-los, vai para a parte de trás e ajuda eles um pouco a se livrarem dos egípcios. Depois, os egípcios conseguem passar, e aí Deus determina que Moisés erga sua mão para o mar, para a parte de trás onde eles estavam, e o mar se fecha novamente e mata os egípcios. Essa é a história que é conhecida, né? Primeiro, a coluna de nuvens. Ela é um sinal da presença de Deus. Né? Ponto. Ela acompanha os hebreus até a chegada a Canaã. E ela é uma coluna de nuvens no dia e uma coluna de fogo à noite. Se transforma numa coluna de fogo à noite, né?
A primeira coisa que a gente precisa pensar, né? Nossa, eles tinham uma coluna de nuvens acompanhando eles, né? Nós não precisamos da coluna de nuvens, porque nós temos a igreja. Né? A igreja é muito mais do que uma coluna de nuvens. A coluna de fogo à noite, antes de mais nada, é o símbolo do amor de Deus que deu a nós pela sua redenção na noite do pecado. Então, de dia, a coluna os acompanha, né, digamos assim, reduz um pouco o calor do sol e guia eles no caminho. À noite, ela ilumina o caminho, né, e faz com que eles não tenham frio. Nós já vimos primeiro que a coluna de nuvens é a igreja. A coluna de nuvens também é Nossa Senhora. Por quê? A nuvem, dando destaque para a nuvem, né, ela é leve. Né, ao mesmo tempo que ela é leve, ela é formada por vapor, né, uma espécie de vapor, ela também, apesar dessa leveza, ela consegue proteger. Né, ela consegue reduzir, como eu falei, o calor e a luz do sol. É Nossa Senhora. Né? Nossa Senhora é leve, ela é bela, enfim, tem todas as qualidades de uma boa moça e que, enfim, recebeu uma grande missão de Deus, mas, ao mesmo tempo, apesar dessa leveza, dessa delicadeza que ela tem, ela também nos protege. Ela tem firmeza. Ela é suave e firme. Nossa Senhora é a coluna de nuvens porque ela é suave, mas é firme ao mesmo tempo. Né? Ela se antepõe entre o sol, que é Deus, e os homens. Abrandando os rigores da justiça de Deus. Por isso que ela é dita na ladainha torre e no salve rainha advogada. Porque a torre protege. Então, Nossa Senhora é essa figura que está conosco, a coluna de nuvens que está conosco na alegria dos dias, para que nos guie nos nossos caminhos e também nas tristezas da noite, para que nós, uma vez caídos em pecado, possamos voltar prontamente à vida da graça. E a coluna de nuvens é também um terceiro item. Alguém sabe? Ela é a igreja e ela é Nossa Senhora. Ela é a Santíssima Eucaristia. Porque é um sinal real da presença de Deus e que estará conosco até o fim dos tempos. Né? A coluna de nuvens é os três amores brancos. Porque a igreja justamente tem o Papa como seu chefe, e Nossa Senhora e a Santíssima Eucaristia. Né? Nós podemos ver, a coluna de nuvens é de fato uma figura muito bonita. Então, Moisés abre o mar com o cajado, que é a cruz de Nosso Senhor. E aqui os hebreus passam, né? Se fala que aqui é um sinal do batismo, né? Nós somos salvos por causa da cruz. Passamos no meio das águas e pelo batismo somos salvos, levados à vida da graça. E os egípcios são os nossos pecados, os nossos vícios que são afogados, que nós deixamos para trás e não mais, e para lá não voltamos mais. O padre Cornélio Lápide comenta no comentário dele ao capítulo 10 da primeira carta aos Coríntios, que até mesmo o nome do mar ajuda a gente a entender essa ação de Deus nas nossas vidas. Né? O mar se chama Mar Vermelho, né? O Mare Rubro, que é o sangue de Nosso Senhor que nos salvou. Então, nós devemos ser como os hebreus, que nessa circunstância são o homem humilde e desapegado dos vícios, ou seja, eles, como eu falei aos senhores, né? Eles não têm nada, eles são mal com a roupa do corpo e eles conseguem se salvar. Né? Os egípcios estão armados com cavalos, enfim, com carros, e morrem diante do poder de Deus. Então, devemos ser humildes e desapegados de todas as coisas. Né? Aqui, só para a gente fechar, eu trouxe um texto de São Gregório de Nissa, enfim, para a gente compreender a mensagem dessa passagem. Né? É necessário que, quantos no batismo passam através da água sacramental, façam morrer na água todo o exército do vício,
a avareza, o desejo impuro, o espírito de rapina, a tendência à soberba e à prepotência, o impulso à violência, a ira, o rancor, a inveja, os ciúmes e todas essas coisas. Posto que, de alguma forma, as paixões seguem a natureza humana, devemos afogar na água, inclusive, os maus movimentos da alma e suas sequelas. Recomenda-se que coma pão ázimo na Páscoa. Ázimo é o que não está misturado com o fermento do dia anterior. Através disso, a lei nos dá a entender que não se deve misturar nenhum resíduo de maldade com a vida nova, mas que comecemos a vida nova com um começo novo, rompendo a cadeia dos pecados e com a conversão ao bem. É isso. Alguém tem uma pergunta? Não? Podemos rezar, então. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós. Rogai por nós.